Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje a gente vai falar sobre um tema tático chamado desesperado. O que é isso? É um tema desesperado, é quando a gente está numa posição em que uma de nossas peças ela está sendo atacada ou ela está cercada realmente e a gente tenta aproveitar daquela situação o máximo possível. Uma situação realmente em que a gente está desesperado e precisa ganhar o máximo de material ali ou tentar igualar uma posição. Então, primeiro a gente vai dar um exemplo com essa partida real. O Tartakovsky estava aqui de pretas e ele tinha a dama aqui em A5 ameaçada pelo cavalo de C6. O cavalo está ameaçado também, mas ao mesmo tempo eu estou ameaçando a dama aqui, ó, em D1. E aí, se eu só capturo, ele me captura e eu saio com o meu bispo, não ia valer tanto a pena quanto uma outra jogada que é possível nessa posição. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, tentar resolver por si só, e depois você continua o vídeo e eu vou falando a solução. Ou então você pode assistir tudo direto mesmo, que a gente vai comentando as possibilidades, e se você viu alguma coisa de diferente, pode deixar aí embaixo nos comentários que a gente discute junto, beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente tem a seguinte possibilidade aqui, com as peças pretas. Tartakovsky jogou dama captura em C3, capturando o cavalo. Beleza, ele captura a dama, só que agora eu capturo a dama dele. Ele pode capturar meu bispo, o cavalo dele ainda cai e a vantagem continua com as peças pretas. Vamos para o próximo exercício. Esse momento foi um momento real de uma partida do Magnus Carlsen contra o Aronian em 2008. E aqui o Magnus está de brancas e ele tem o seguinte problema. Se ele não prestar atenção, se ele não tomar cuidado, a jogada cavalo em H2 é checkmate. E termina a partida vitória das pretas. Então o que as brancas podem fazer aí, né? Uma jogada desesperada em 2 lances. Pode pensar um pouco, e a resposta que o Magnus encontrou, melhor jogador de xadrez do mundo, né? Diga-se de passagem, ele jogou dama por cavalo em D4. Ele captura porque ele está ameaçando a dama aqui também, correto? Então ele captura a dama lá em D8. E quando ele toma esse cheque, aqui já não é um cheque mais tão problemático, né? Agora ele já tem saídas, ele tem escolhas e ele deixou a posição, inclusive, com uma leve vantagem para as peças brancas. Mais um exemplo real. Essa foi uma partida do Mamedjarov contra o Kurnozov, jogada em 2009. E aqui, as peças pretas, elas têm uma possibilidade de jogada em 3 lances para se livrar dessa posição aqui em que a gente tem a nossa dama ameaçada, estamos ameaçando a dama rival, mas nós temos uma jogada mais interessante para manter a vantagem, que é o lindo dama D2. Entrego a dama aqui para a torre, só que eu capturo a torre com cheque. E quando esse rei foge, aí sim eu capturo a dama do meu adversário. Então deixo as pretas aí com uma vantagem interessante na posição. Continuando, mais uma partida real. Aqui estava o Peter Leko de brancas contra o Boris Gelfand. Foi uma partida jogada em 2009. E o que ele fez aqui? Ele jogou dama em G7, cheque. Torre captura, peão toma, cheque. Muita gente se pergunta por que o rei não captura esse peão de volta. Ele joga aqui de lado ao invés de capturar o peão de G7. É interessante que a posição do cavalo aqui possibilita um cheque mais tarde aqui na casa E6. E como ele deseja tirar essa torre do perigo, ameaçando o cavalo, se eu, por exemplo, tiver minha torre aqui e tiro o cavalo em E6 dando cheque com o rei nessa posição, eu ganho a torre. Então é um pensamento um pouco mais profundo, um pouco mais difícil, mas lógico também. Aqui eu capturo a dama, finalmente. A minha torre cairia de toda forma, né? Ele pode atacar ambas as torres, não tem problema nenhum. Eu salvo
o meu rei do perigo e estou numa posição de vantagem interessante aqui para as peças brancas. Mais um exemplo do tema Desperado. E aqui a gente tem a mesma situação, as duas damas estão sendo atacadas, pensa no que as peças pretas podem fazer em 3 lances. É uma partida real do Sherbakov contra o Furman, jogada em 1955. E aqui a opção das pretas foi dama toma E4. Captura o cavalo porque a gente tem como cercar a dama do adversário jogando bispo E8. A dama não tem para onde fugir, ela pode ser sacrificada aqui sem problema. Outra possibilidade é dama toma, ataco a dama do mesmo jeito, e se ele só captura, eu recupero, né? E continuo com uma vantagem interessante aqui para as peças pretas.